20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, um programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site www.brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. Na semana em que se instalou a Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, nós temos a honra e a satisfação de termos de volta ao nosso TV Brasilagro a participação do deputado federal Arnaldo Jardim. Deputado, muito obrigado por quebrar a sua agenda numa visita ao interior do estado de São Paulo para poder nos atender e para a gente conversar um pouquinho com os nossos telespectadores da importância da criação dessa frente parlamentar, que é algo histórico. Quer dizer, desde 1532 que a cana chegou ao Brasil, nós nunca tivemos um grupo de políticos, são mais de 300 parlamentares, atuando a partir de agora sob a sua coordenação, sob a sua batuta, sob a sua liderança, defendendo aquilo que o setor, que é formado aí por 400 e poucas usinas, são 4 mil indústrias de base, são 70 mil fornecedores de cana e 2 milhões e meio de trabalhadores. Prazer muito grande estar com você, Ronaldo. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a vocês da Brasilagro, cumprimentá-lo pela qualidade do trabalho de comunicação. Eu sigo o Brasilagro no Twitter, tá certo? E vejo dia a dia como os assuntos são atualizados, com o espírito que permite ver o conjunto das questões, os diferentes olhares e, acima de tudo, formar uma opinião no que diz respeito ao futuro. Então, estou muito feliz de estar aqui, Obrigado. Muito honrado mesmo. Segundo, partindo daquilo que o Ronaldo explicou a vocês, que foi a nossa alegria de ver uma frente surgir com vigor, como surgiu a Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético. Qual era o desafio desde que foi pensada a frente? Primeiro, nós tínhamos a necessidade de fazer o arranjo de parlamentares todos em torno a esta questão de uma forma em que não significasse simplesmente o monopólio de um partido. Segunda questão, não ficar em uma determinada esparrela que poderia ser comprometedora do futuro, que seria nós caracterizarmos essa iniciativa como iniciativa de apoio ao governo ou uma iniciativa de oposição ao governo. Nós precisávamos e conseguimos fazer uma frente a favor pela valorização do setor sucroenergético. Quero, por uma questão de muita correção, dizer que você foi decisivo para isso, Ronaldo. Não me esqueço, no momento em que nós fizemos a primeira vez a manifestação que tivemos lá em Piracicaba, depois uma série de outras iniciativas surgiram, até que em Sertãozinho nós lá estivemos. 30 de agosto. Você, nesse 30 de agosto, me estimulou muito a fazer com que a frente pudesse ser constituída no Congresso Nacional. E isso deu certo. Você mencionou os dados, repito a todos, mais de 300 parlamentares subscreveram. O que é isso? Isso não é normal. A maioria dos deputados tem um compromisso com um ou outro tema, com uma ou outra questão. Poucos entram da forma numerosa como entraram. Nesse instante, recém-surgida,
ela concorre com as frentes mais fortes que existem na Câmara, que são exatamente a frente da agricultura, ou a frente ambientalista, ou a frente das Santas Casas. Essas são as frentes que têm maior número de adesão e nós já estamos nesse patamar. Segundo, o deputado aderir é uma coisa, mas o deputado ir no dia, participar efetivamente, também é um outro desafio. Nós tivemos 50. Deixa eu lhe contar sobre a formação ali do núcleo dirigente da frente. Nada disso foi por acaso. Eu tive a honra de ser designado para coordenar a frente. Sou, portanto, o coordenador geral. E nós tínhamos que escolher um deputado para ser o vice-coordenador. Qual foi o critério? Divido com vocês, porque isso já dá um sinal daquilo que nós queremos fazer. Escolhemos alguém do PT. E escolhemos um deputado de Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais, um partido de oposição, o partido da presidenta. E para complementar isso, escolhemos como secretário-geral um deputado do Nordeste, deputado do PMDB. Então ficou uma conformação que, complementada por uma diretoria muito expressiva, muito numerosa, com representação de todos os estados, nós temos uma espinha dorsal muito consistente aí da frente. Segundo aspecto que eu devo destacar aqui é o aspecto do manifesto que ali foi veiculado. Esse manifesto, a Carta de Sertãozinho, que você teve uma participação muito importante, contribuiu para isso. Nós fizemos um processo muito interativo. Por exemplo, a última referência que há ali no manifesto propõe que nós tenhamos uma instância única do governo com a qual dialogar. Por quê? Porque hoje nós temos uma parte da regulação de combustíveis é tratada pela ANP, Agência Nacional de Petróleo. Alguns aspectos da normatização e de incluir, particularmente na pauta de exportações do etanol, nas negociações bilaterais ou multilaterais que se estabelecem, é tratada com o Ministério do Desenvolvimento Econômico e também com o Itamaraty. Já a questão dos cultivares todos, nós tratamos com o Ministério da Agricultura. E assim por diante, devo mencionar finalmente o Ministério de Minas e Energia, que é um órgão do governo que disciplina a questão dos preços dos combustíveis, ou que disciplina, através da ANEEL, os leilões para incorporar a bioeletricidade. Então você tem uma dispersão de fatos que acontecem dentro do governo sem ter uma instância unificadora. Isso é o último item do manifesto. Da onde que veio isso? Eu enviei a proposta a muitas pessoas, recolhi contribuições e essa veio particularmente, devo mencionar também, do ex-ministro Roberto Rodrigues. Que sempre defendeu, deputado Arnaldo Jardim, de que eram 10 a 11 ministérios que tinham interesses na cadeia produtiva sucroenergética e que realmente precisava criar uma secretaria com status de ministério para poder resolver. Refletindo, inclusive, uma experiência dele. Exato. Que ele muitas vezes tentou fazer isso na condição de ministro da Agricultura, mas esbarrava no contraditório dentro do próprio governo. Então, isso foi a partir dessa ideia de lavra. Nós não mencionamos a palavra secretaria, ministério, porque nós já achamos que já tem muitos, tá certo? Então, nós queremos uma instância, tenha o nome que tiver. Mais importante do que o cargo são os encargos. E o encargo aí é unificar a ação sobre o setor. O que resta agora? Resta agora a frente bem constituída e construída, o manifesto definindo uma linha de atuação, exatamente definir o plano de trabalho da frente. Em Sertãozinho, já os coordenadores do que foi o Grito pelo Emprego, pela Produção de 1999, no qual o senhor teve participação decisiva, à época era deputado estadual, esse grupo, que é o mesmo grupo que no ano passado fez um ato público no Teatro Municipal de Sertãozinho, mas não conseguimos avançar, porque faltou sinergia dos elos da cadeia produtiva, esse mesmo grupo está propondo já a criação de 2 grupos de atuação para servir de alicerce aquilo que vai ser feito pelas 4 frentes parlamentares. A sua é a 4ª que foi constituída. Essa divisão vai ser em termos de formação de um grupo de notáveis, onde pessoas que tenham realmente conheçam o setor e possam contribuir de uma maneira decisiva para a formulação de ideias, sugestões e planos de trabalho, e um grupo de executivos que nós temos aí a série de ações que precisam ser implementadas. E já se prevê também para a segunda quinzena de março uma grande reunião novamente no Teatro Municipal de Sertãozinho para poder formular
Já dentro dessa mesma linha, deputado, o professor Marcos Fava Neves, que fez aquele grande estudo em 2008, que revelou que o PIB, que na verdade foi um mapeamento da importância econômica e social do setor sucroenergético, e esse mapeamento revelou que o PIB do setor equivale ao PIB de um país que nem o Uruguai. E os números, até parte desses números, o senhor colocou na carta lá de Brasília. E o professor Marcos Fava Neves já se colocou à disposição da FEA USP Ribeirão Preto de fazer uma atualização desses dados para que sirva de contribuição para a frente parlamentar que o senhor coordena lá em Brasília. Isso vai ser muito bem-vindo. Eu não sabia desta reunião de março e fico aí, acho que tem total sintonia e vamos constituir isso. Foi muito importante no ato da frente, e você certamente já discutiu isso aqui, Ronaldo, a carta do SEISE que foi enviada por Sertãozinho. Foi lido lá no ato por um grande parceiro nosso também do segmento, que é o deputado Newton Lima. O deputado Newton Lima coordena a Frente de Defesa da Indústria Nacional e faz um bom trabalho nisso. Aliás, me honrou muito porque eu sou vice-presidente na frente com o Newton. Então, nós vemos que a gente reúne ali parlamentares que têm uma visão parecida de como encaminhar as questões. E nós temos marcado agora, muito proximamente, você provavelmente vai nos prestigiar e estamos já convidando, nós vamos ter um encontro, um café da manhã, reunindo os parlamentares para discutir especificamente os desafios do setor industrial vinculado ao setor sucroenergético, tá certo? Que é muito importante. Teremos outros momentos em que os diferentes setores vão se somar. Há um desafio muito grande que é o setor de plantadores e fornecedores de cana. Deixa eu lhes pedir uma licença, eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o deputado federal Arnaldo Jardim, que coordena agora, a partir de agora, a Frente Parlamentar de Valorização do Setor Sucroenergético. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana, tecnologia, tudo de bom da cana, para a economia, tudo de bom da cana e para o produtor. 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com o TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, conversando hoje com o deputado federal Arnaldo Jardim, ele que na última terça-feira em Brasília reuniu mais de 300 parlamentares para lançar oficialmente a Frente Parlamentar de Valorização do Setor Sucroenergético. Deputado, a gente está acostumado, e eu acompanho o setor já há mais de 30 anos, tudo é muito lerdo, quando chega na esfera política, aquilo não funciona, marcam-se, tem-se uma expectativa de datas. E aí, vamos um pouquinho na cronologia. Dia 30 de agosto, o senhor lembrou muito bem, em Sertãozinho, o senhor lançou, depois do pronunciamento de várias outras lideranças, quando o Hélio Cândido, sindicalista, presidente dos sindicatos metalúrgicos, fez o discurso, o senhor me deu uma cutucada e falou assim, essa reunião tem que ter esse espírito, nós temos que sair daí com uma proposta. E aí, logo em seguidinha, lhe foi sugerida, vamos para a frente parlamentar, o senhor lançou ela. E aí, 30 de agosto, dia 3 de outubro, na Assembleia Legislativa em São Paulo, os deputados Roberto Moraes, do PPS, e o Elson Gasparini, do PSDB, já anunciaram oficialmente a implantação da Frente Parlamentar de Defesa do Setor Sucroenergético. Um detalhe, em Sertãozinho, 350 pessoas sentadas no Teatro Municipal, nas poltronas, umas 100 pessoas em pé e outras 300 do lado de fora. Em São Paulo, mais de 400 pessoas no auditório Franco Montoro. O senhor, muitos anos, esteve na Assembleia, foi à sua casa. Parece que não é comum ter um número tão grande de pessoas, muitas pessoas do lado de fora, inclusive. Em seguidinha, a deputada Beth Sayão lançou também, deputada do PT do Estado de São Paulo, lançou em São Paulo a Frente Parlamentar
de defesa dos municípios canavieiros. É uma frente parlamentar realmente que interessa também porque engloba a parte política. Na última sexta-feira, dia 1º de novembro, em Ribeirão Preto, o vereador Maurício Gasparini, do PSDB, lançou a Frente Parlamentar Intermunicipal do Setor Sucroenergético. E finalmente chegamos na terça-feira, dia 5, um dia que marca a história do setor sucroenergético brasileiro, graças a parlamentares como o senhor, comprometidos com o setor, não apenas por ser um setor, mais um setor da economia, mas pelos números, pela grandeza e pela história que esse setor traduz. O senhor não acha que foi uma coisa muito rápida que aconteceu? Quer dizer, 4 frentes parlamentares, um pouco mais de 30 dias? É tão importante ouvir uma pessoa como você, que conhece, é tão importante a gente ter noção de tempo, né? Para que a gente possa encaixar as questões, mas deixa eu dar até um pouco mais de pimenta nisso que você tão bem fez agora. Nesse mesmo período de 30 de agosto para cá, nós tivemos a aprovação da medida provisória 613. Nós conseguimos, na medida provisória 613, retirar o PIS/COFINS incidente sobre o etanol. Havia uma incorreção na proposta, nós conseguimos apresentar uma emenda, dura negociação, o governo teve que reconhecer, dando, portanto, eficácia a isso. Segunda questão, nós tivemos nesse período uma coisa que é localizada, mas foi também uma outra medida aprovada pela Câmara, mas produziu um intenso debate sobre a questão de subvenção específica aos produtores do Nordeste, tá certo? E terceira questão, nós conseguimos também numa emenda, a medida provisória 615, aprovar um processo que faz a revisão da chamada contribuição social, no sentido de tirar também uma desoneração, que era da conta de 1,5% sobre a tonelada, baixar para 0,5%. Nós temos um problema, porque a presidente, apesar de aprovado por unanimidade pela Câmara e pelo Senado, a presidente vetou. E agora, no dia 19, nós tentaremos derrubar o veto da presidente, agora numa sessão que nós teremos. Vou somar mais algumas coisas aí, porque nós, vocês que se preocupam com a nossa agropecuária, vocês que formam opinião, vocês que assistem Brasil Agro, tá certo? Como uma instância de reflexão para isso, nós precisamos estar atentos. O que aconteceu mais nesse período? Leilão de Libra, ou seja, vem aí o pré-sal, atrasado, num ritmo ainda lento, porque nós vamos ter, Libra vai produzir mesmo petróleo com capacidade de extração em ritmo normal, se prevê daqui a 10 anos, não é uma coisa do dia para a noite que se faz, tá certo? E, a par disso, nós tivemos uma situação em que a Petrobras abriu o bico naquilo que nós já havíamos alertado, mas que agora não tem mais como segurar. O próprio Conselho da Petrobras, num misto de tensão com o governo, mas que a presidenta, inclusive, acabou dando razão, ela disse o seguinte: a Petrobras não suporta mais esse controle artificial da gasolina para que nós possamos ter aí um controle da inflação. Ou seja, a Petrobras está pagando alto por isso. Quando nós rompermos essa represa que se estabeleceu no preço da gasolina, nós teremos o risco de ter uma grande inundação. Tá certo? Então, essa conjuntura toda, Ronaldo, o que eu estou querendo pensar com vocês, conversar com você? Nós criamos as condições políticas e as condições sociais e econômicas estão já exigindo para que a gente possa fazer uma conversa para valer de modificação estrutural, e o momento é agora. Deixa eu detalhar mais duas coisas, me permita, claro, sem ser extensivo aí. Primeira questão, que é a chave, é a questão do preço. Tá certo? Nós precisamos, de uma forma definitiva, conseguir um compromisso do governo de que nós não podemos ter dois combustíveis que são tão semelhantes do ponto de vista do seu uso e tão diferentes do ponto de vista da sua origem e das consequências climáticas e sociais, destacadamente o etanol muito melhor e o petróleo cada vez mais complicado, mas dois combustíveis que concorrem ali na bomba, nós não podemos ter um processo de formação de preço tão diferente. Tá certo? Nós vamos exigir isso e vamos abrir o debate de uma forma clara sobre isso. Segunda questão, nós não podemos assistir o governo dizer que o etanol está caro
e que vale a pena comprar a gasolina no mercado internacional ao preço que aí está. Porque isso revela uma visão de muito curto prazo e muito perigosa. Nós tivemos um momento recentemente, num debate feito em São Paulo, de tensão. Eu estava coordenando ali uma mesa com o Dornelles, dou o nome porque era o representante do Ministério de Minas e Energia, que ele disse o seguinte: tem grandes blocos excedentes e baratos de gasolina no mercado. É uma visão equivocada. Primeiro que não é barato. A Petrobras está celebrando já para o ano que vem contratos de compra antecipada de gasolina a R$ 1,80. O setor topa fazer o contrato a R$ 1,80. E não tem o problema da logística. E tem toda a facilidade. Se tiver um cenário de previsão, que significa um contrato, como a Petrobras está fazendo, para os próximos 2, 3 anos. Possibilidade de fazer isso. Segunda questão. Nós precisamos de deixar claro que a conjuntura internacional que está se abrindo, e o governo precisa incorporar isso no seu planejamento, é uma conjuntura de aquecimento nos Estados Unidos, estabilidade na Europa, portanto a demanda vai aumentar por combustíveis, tá certo? Ou seja, nós podemos estar nos fiando num fornecimento externo exatamente num momento inadequado. Se dissesse isso há 5 anos atrás, você poderia ter uma janela de oportunidades. Hoje essa janela está se fechando. Então é um equívoco que pode custar muito mais caro ainda por conta desse erro de previsão. Somar a isso 2 outras questões. Nós temos uma convicção muito grande com relação à energia gerada a partir da biomassa, aquilo que chamamos da bioeletricidade. Os últimos leilões da ANEEL, tá certo? O setor perdeu todas, não conseguiu competir com a energia eólica. E nós vimos um crescimento da energia eólica, que eu gosto, que você gosta, que nós gostamos. Nós que temos compromisso com as energias renováveis. Nós gostamos, mas nós temos que ser cuidadosos com relação a isso. Primeiro, porque a energia eólica, os principais locais são no Nordeste, longe dos centros de carga. Segundo, tem dia que venta e tem dia que não venta. Então você não pode estruturar uma matriz energética. Nós queremos leilões específicos para os chamados leilões dedicados, para nós termos a contratação de bioeletricidade. E finalmente, um esforço grande, aumentar ainda, pisar no acelerador do ponto de vista científico, que é o etanol de 2ª geração. Então, esta é a pauta em torno da qual a frente vai se mobilizar, dialogar com o governo, buscar estabelecer medidas legislativas, projetos e políticas públicas que caminhem nesse sentido. Eu queria, inclusive, deixar uma pergunta no ar, para o senhor, por gentileza, após o nosso intervalo, responder. Que é a seguinte: para o telespectador e para nós que acompanhamos aí, há toda uma expectativa em quem trabalha, em quem depende da cadeia produtiva sucroenergética, deputado Arnaldo Jardim, para saber quais são os limites e o que uma frente parlamentar como essa que o senhor está coordenando pode fazer num momento tão preocupante, no momento em que nós estamos aí realmente convivendo com aquela que é, sem dúvida alguma, é a pior das crises que a cadeia produtiva sucroenergética já passou. Então a pergunta essa fica no ar, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o deputado federal Arnaldo Jardim. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com o TV Brasileiro, recebendo hoje aqui no nosso programa o deputado federal Arnaldo Jardim.
Deputado Arnaldo Jardim, que é coordenador da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, que foi oficialmente instalada com mais de 300 deputados na última terça-feira em Brasília. E a pergunta que eu lhe deixei no ar era exatamente essa: quais são os limites do que pode se esperar dessa frente parlamentar multipartidária, que é muito importante, o senhor deixou muito bem claro isso. Aliás, desde o momento que o senhor lançou a ideia, nós já ficamos acompanhando os primeiros números, o senhor já tinha a aceitação e a participação e o comprometimento de deputados de todos os partidos do país. Quer dizer, o que pode se esperar e o que pode ser feito pela frente parlamentar? Primeiro, você antecedeu aqui a pergunta com um diagnóstico que eu concordo. Você disse, é a pior crise pela qual passamos. Mas isso ainda não é percepção comum. Eu, em cada lugar que vou, Ronaldo, falo isso e as pessoas se surpreendem quando eu falo que 41 usinas fecharam, 20 estão em recuperação judicial. As pessoas não sabem ainda disso. O primeiro papel de uma frente é divulgar a situação. Divulgar os dados maiores do setor, divulgar as virtuosidades que tem o nosso etanol. Ah, Arnaldo, mas todo mundo já sabe. Infelizmente, ainda não sabem. E isso é muito importante. Imaginar a cidade de São Paulo sem o etanol, o que significaria do ponto de vista de poluição. Dar os números de emprego gerados a partir do etanol. Então, a primeira questão é bater bumbo, forte. E acho que nós conseguimos aí começar já num bom ritmo. Segunda questão é exatamente buscar ser uma instância de unificação do setor. O setor tem um grau de maturidade, tem entidades representativas, mas tem horas em que nós vemos cada um puxando por um lado. Tá certo? Então, a instância parlamentar pode fazer os usineiros e os plantadores, além de discutir o Consecana, aperfeiçoar o Consecana, discutir essa pauta em comum, os trabalhadores também serem incorporados. Então, tem esse sentido de buscar uma pauta comum. Quarta questão, dialogar com os outros setores da sociedade. E, finalmente, do ponto de vista agora de questões mais de aplicação imediata, nós temos uma série de questões legislativas que podem ser adotadas. Nós temos hoje, por exemplo, a nossa banda de mistura de 18% a 25%. Nós podemos aumentar essa banda. Hoje já há consenso de que a Anfávia suporta, os nossos veículos suportam a mistura de até 30%. Então, nós queremos aumentar essa mistura. Eu poderia já ter apresentado esse projeto de lei, mas acho que ele tem que ser construído. Não é simplesmente você ir lá assinar um papel e mandar ser mais esperto do que os outros. Então, construir. Nós queremos trabalhar nessa banda. Terceiro, no que diz respeito à questão da regulação, há uma série de normas de regulação. Quando foi oficializado que a ANP passaria a ser a nossa agência reguladora, eu fui até o relator dessa medida provisória. Isso aconteceu há 2 anos atrás e nós discutimos. Tem uma série de vivências que nos permite hoje aperfeiçoar essa reivindicação. Nós devemos fazer. Quarta questão, influenciar agora, junto à EPE, para definir o nosso papel relativo na matriz energética de uma forma muito clara. Há 4 anos atrás, nos chamados veículos de ciclo Otto, veículos leves, nós estamos tirando basicamente caminhão e ônibus disso, tá certo? Então, todo o resto do combustível consumido, 4 anos atrás o etanol passou de 50%, chegamos a 56%. Hoje nós estamos na faixa de 34%. Então, qual será essa participação relativa? Nós não precisamos dizer que é 41,9%, mas nós temos que ter uma banda clara. A partir de sair dessa banda para baixo ou para cima, o governo passa a ter instrumentos de intervenção. Então nós queremos localizar, porque se nós tivermos isso, nós temos a chamada previsibilidade, que é um elemento fundamental num processo de retomada que nós pleiteamos. E finalmente, discutir a política de precificação, ou seja, de critério de definição de preço. Eu saudei aquilo que foi, eu brinquei, usando o abrir o bico, mas é isso mesmo. Não tem outra coisa, foi um jeito afetuoso de falar, mas é o seguinte, a Petrobras não aguenta mais.
E a Petrobras está agora, pelo seu Conselho de Administração, definindo uma sistemática de reajuste. E nós queremos acompanhar isso, porque isso tem incidência com relação ao nosso preço do etanol. Então, essas são as questões de uma plataforma imediata que nós queremos trabalhar, afora questões que eu falei conceituais, que é estratégia de divulgação, de normatização, de pesquisa, mas essas são imediatas. Preço, leilões dedicados, esse rol de questões que define o nosso manifesto da Frente Parlamentar. Deputado Arnaldo Jardim, qual é que foi a importância da participação e do prestígio que o governador Geraldo Alckmin trouxe a essa frente comparecendo ao seu lançamento em Brasília? Foi muito bom isso, foi muito bom. Eu quero destacar que acabou não sendo muito divulgado, que recebi também um telefonema do governador Anastasia, cumprimentando e manifestando seu integral apoio. Recebi uma manifestação do governador Marconi Perillo, de Goiás. Anastasia, Minas Gerais. Anastasia, Minas Gerais. E foi lá o nosso governador Geraldo Alckmin. Foi muito enfático, foi muito solidário aos termos do manifesto ali proposto e manifestou uma disposição de apoio a uma tese que eu não havia mencionado, mas que na questão tributária, ao lado do federal, que é de buscar estabelecer a vocação originária da CID, nós precisamos restabelecer isso, que foi distorcida. Nós queremos a unificação do ICMS incidente sobre o etanol. E o governador foi muito claro na defesa desta questão. Até porque, desculpa me interromper, deputado, ele reduziu de 25% para 12% aqui no estado de São Paulo o ICMS do hidratado e conseguiu, inclusive, poucos meses em seguida, ele conseguiu até aumentar a arrecadação do ICMS baixando, que é a curva de Laffer, o conceito de curva de Laffer. Eu reduzo os impostos e aumento a arrecadação. E fez também, no ano passado, desonerou para investimentos em bioeletricidade, construção de unidades de cogeração de energia a partir do bagaço de cana e reduziu o ICMS, o que traz uma competitividade muito grande para a nossa indústria de base. Sem dúvida. Ou seja, o governador podia falar meio de cátedra, né? Sem dúvida. Por já ter adotado medidas claras, objetivas de apoio ao setor. Então foi muito relevante. E aproveito até como uma questão de homenagem também a Sertãozinho, quero destacar a presença do prefeito Zezinho Gimenez. Ele foi ali no nosso entorno mais próximo, destaco também a presença do prefeito de Dumont, de Pradópolis também lá estiveram, e depois prefeitos dos mais variados cantos do nosso estado tiveram lá e de outros estados também. Então, essa presença, você mencionou, né? O vereador Maurício, lá em Ribeirão Preto, a frente estadual coordenada pelo Welson Gasparini e pelo Roberto Moraes, tá certo? O fato de nós termos já outras iniciativas, o vereador Ronaldo Moschini, de Piracicaba, me ligou no dia seguinte, tá certo? Está tomando uma iniciativa em Piracicaba. O vereador Wagner Brasil está tomando uma iniciativa semelhante em Jaú. Aliás, o prefeito de Jaú estava também lá no dia do lançamento. Então, o que nós sentimos é que houve um efeito cascata de contaminação e de mobilização. E ela é fundamental. Então, agradeço na figura do Zezinho Gimenez, de Sertãozinho, uma presença muito importante que tivemos de autoridades municipais, dando força, se somando a esse esforço para o nosso etanol. Deputado, o empresário, foi conselheiro da Copersucar, Menezes Balbo, uma das grandes figuras, que o próprio setor sente muita saudade dele, porque ele trouxe uma contribuição muito grande para a integração da cadeia produtiva. Hoje, se o senhor perguntar para qualquer sindicalista qual é que era o melhor executivo para negociar qualquer demanda dos trabalhadores, vão dizer, era Menezes Balbo. E Menezes Balbo, ele nos ensinou o seguinte, em reuniões onde há um número expressivo de pessoas, essa reunião denota que há uma pauta importante que vai ser discutida. Quer dizer, quando se fala em crise, faz-se uma convocação, quando há muitas pessoas, significa que a crise está muito ruim. Esses números todos que compareceram, essas 4 frentes parlamentares, denotam isso também, na sua opinião? Quer dizer, a situação realmente, ela ajuda a levar a se buscar soluções como a proposta pelo senhor para a criação dessa frente parlamentar? Olha, você explicou de uma forma muito clara, é uma medida disso. Você veja a sensibilidade de um empreendedor como Menezes Balbo, tá certo? Vendo esse cheiro das ruas, né?
como se diz assim, né? A sensibilidade para um problema dessa dimensão. Então você tem razão. Agora, o que me entusiasmou muito, Ronaldo, e quero dividir com vocês, foi até o momento seguinte. Porque no momento lá foi maravilhoso, estamos festejando, reiterando e pedindo que vocês se contagiem com isso e nos ajudem a multiplicar. Mas você não imagina, para mim, o que estão sendo os dias seguintes. Tá certo? O número de pessoas que disseram, puxa vida, desculpe, eu não pude ir. Puxa vida, eu não pensei que fosse ser tanto assim e tudo mais e tal. Ou seja, as pessoas estão no entusiasmo. Todos os deputados que lá foram também, isso não é usual, me procuraram depois e diziam assim, olha, quando que é a próxima reunião, que iniciativa nós já vamos tomar, tudo mais. Então, um clima que transcendeu. Seria importante se tivesse sido um bom evento. E foi um maravilhoso evento. Mas o mais importante é que foi um processo. Ele teve antes, foi durante e mais do que isso, ele terá o pós. E é isso que nós estamos tendo a oportunidade de discutirmos aqui. Eu vou deixar uma pergunta em aberto para nós chegarmos ao quarto bloco, para o senhor responder, que é a seguinte. O senador e ex-governador de Minas, Aécio Neves, participou do lançamento da frente, até porque ele criou, eu sou testemunha disso, em 2006, ele criou um grupo de elite no estado de Minas Gerais para formular os fundamentos daquilo que veio a ser um plano de produção de água, energia, biocombustíveis e bioeletricidade. Hoje o estado de Minas Gerais já é o terceiro maior estado produtor de cana, etanol, açúcar e bioeletricidade. Então ele é um governador... Produziu o resultado. Exatamente. Agora, o fato dele estar participando da manifestação desses outros governadores, a gente pode considerar, é correto considerar que esse tema que passa a ser defendido pela frente que o senhor coordena, é um tema que já consta ou vai ser debatido nas agendas dos candidatos à presidência da República e aos governos do Estado no ano que vem? Mas isso o senhor me responde já na abertura do próximo bloco. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana, tecnologia, tudo de bom da cana, para a economia, tudo de bom da cana e para o produtor. 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com a TV Brasilário, tendo hoje a honra e a satisfação e a alegria de termos aí a participação do deputado federal Arnaldo Jardim, PPS, Estado de São Paulo, um deputado que historicamente sempre se mostrou comprometido com os interesses da cadeia produtiva do setor sucroenergética, tendo dialogado sempre com os trabalhadores, com a indústria de base, com os fornecedores de cana e também com os usineiros. Eu deixei a pergunta em aberto para o senhor, se esse assunto que passa a ser defendido pela frente parlamentar que o senhor coordena, que é a frente parlamentar pela valorização do setor sucroenergético, se esse assunto já deve fazer parte da agenda e da pauta dos candidatos à presidência da República e aos governos do Estado também. Você usou uma expressão que é a expressão correta. O setor sucroenergético entrou na pauta, entrou na agenda. Quais são os temas hoje centrais do ponto de vista do país? Acredito eu, ninguém tem a resposta total. Do ponto de vista da economia, uma situação de crise que nós vamos viver o ano que vem, nós vamos ter uma situação de instabilidade. Nós todos sabemos que o modelo econômico precisa ser revisto. Depois da estabilidade que veio com Fernando Henrique, lei de responsabilidade fiscal, nós tivemos no momento do Lula, primeiro, a manutenção desses princípios, foi importante. Num segundo momento, nós tivemos a distribuição de renda. Então, criou uma situação. Hoje, nós vivemos um momento de ajuste. Não é pelo consumo que nós teremos um novo momento econômico, porque isso se esgotou, há um nível de endividamento grande. Nós precisamos mudar o patamar de investimentos.
Para mudar o patamar de investimento, não será investimento público, porque isso também está no limite. E o governo fez mal, porque quando o governo teve um excesso de arrecadação, ela foi consumida pelo custeio e não significou você crescer na mesma proporção o investimento público. Então, da onde virão esses recursos? Da sociedade que muda o patamar de investimento. Qual é a escolha que a sociedade tem que fazer? É aonde vai bancar e aplicar esses recursos. Nós tivemos recentemente o BNDES fazendo grandes operações. A sociedade vai ter que dar um balanço nisso. O que significou? Que ganhos nós tivemos? Nós tivemos alguns momentos de desoneração tributária. A conta é que isso vai custar 24 bilhões o ano que vem. Vamos manter? Em alguns setores, sim. Em outros setores, talvez não seja o caso. Quando, por exemplo, você teve uma brutal concentração no setor de carnes, e no setor também de suínos e de aves, tá certo? Será que isso é o melhor formato? Então são questões como essa que a sociedade vai debater. Nós temos hoje, pela primeira vez, um momento em que depois de anos de superávit comercial, nós temos agora um déficit no mês de setembro, depois de 12 anos, foi o primeiro déficit de setembro, e nós temos o risco de fechar a balança equilibrada, o que é muito ruim, porque depois nós temos que pagar os juros e isso significa déficit nas contas correntes, que é como se debate. Enfim, nós vamos estar redefinindo o modelo econômico. E nessa redefinição, quem tiver poder de mobilização, quem tiver força política, vai sentar na mesa para negociar. Esta é a nossa questão. Vale para o setor agropecuário de uma forma geral, mas vale especificamente para o nosso setor sucroenergético, para a produção de etanol, de açúcar, para a produção da bioeletricidade. E nós entramos na pauta. Isso já valeu. Não há um presidente da República que possa formular o seu programa sem discutir a sua proposta, a sua avaliação para o setor. E nós vamos exigir um claro posicionamento de todos os candidatos, seja da presidente Dilma, seja do Aécio Neves, que nos prestigiou indo lá, seja do Eduardo Campos, que enviou lá o seu líder Beto Albuquerque para estar presente por conta de estar no exterior. Vai ter que discutir. Os candidatos a governador dos principais estados também terão que se posicionar sobre esse tema e parlamentares falarão sobre isso. O setor sucroenergético entra na pauta de prioridades e senta na mesa na discussão do ajuste do modelo econômico que o país precisa. Deputado Arnaldo Jardim, na mesma semana, infelizmente, que é constituída historicamente essa frente parlamentar pela valorização do setor sucroenergético que o senhor coordena, nós tivemos a notícia de que o segundo grande grupo de investidores internacionais está acenando sua saída do Brasil. O primeiro foi a Bunge, que anunciou que não tem mais interesse em continuar investindo em negócios da cana, do etanol, da bioeletricidade. E essa semana também, logo no dia seguinte, na quarta-feira, o senhor coordenou a reunião em Brasília, na terça, para a implementação da frente. E já na quarta-feira, a British Petroleum, a BP, anunciou o interesse e a disposição de se desfazer de 50% do controle das usinas que implantou aqui no Brasil. Em que pese uma nova lufada de, não vou dizer de otimismo, mas pelo menos de fé no setor, e de que maneira isso pode fazer com que a gente tenha que repensar e talvez até agilizar algumas ações? Acho que teve imediatamente produzir esse efeito. A situação é essa, ao longo aqui, nós estamos daqui a pouco encerrando esse momento de reflexão aqui, e eu fui otimista. Otimista como um jeito de ser, otimista a partir da sua marca, Ronaldo, que você enfrentou cada uma dessas crises e foi sempre uma pessoa capaz de buscar caminhos, manter a chama acesa, como nós dissemos. Mas a situação não foi mudada. O que nós estamos festejando com vocês é uma tomada de consciência, é um momento de mobilização, é uma disposição de partir para a ação. Agora, isto, produzir resultados e inverter, vai depender de todos nós e de cada um de nós.
Por isso, a vocês que estão nos acompanhando aí pela Brasil Agro, quer sejam estudiosos do assunto, quer sejam jovens que estão começando a se inteirar, quer sejam plantadores e fornecedores, que são verdadeiros heróis da busca de se superar a cada um dos instantes, quer sejam industriais, empreendedores, tá certo? Nós precisamos de todos. Nos anima toda a virtuosidade do sistema, geração de emprego como nenhum outro, capacidade de agregar tecnologia, tá certo? Disposição de nós nos apresentarmos ao mundo com esta cartão. O Brasil pode e deve ser a vanguarda mundial de um novo momento. Todo mundo discute a questão das mudanças climáticas e de uma forma cada vez mais aguda. E nisso que alguns chamam nova economia, outros chamam economia verde, outra economia de baixo carbono, nós teremos um papel muito relevante nisso. Podemos ser vanguarda no mundo. O nosso etanol é tudo isso que os estudos científicos já comprovaram, tudo isso que nos entusiasma. Nós estamos vivendo um momento em que está tendo uma redefinição nos Estados Unidos do chamado Farm Bill, que é exatamente a conta da agricultura, o orçamento da agricultura. Lá um questionamento crescente ao subsídio que se pratica ao milho. E isso já derruba alíquotas, isso já abre mercados. Nós estamos vivendo um momento em que teremos uma retomada por todas as circunstâncias políticas do Caribe. Cuba vai ter que voltar. Nós temos lá primeiras usinas que estão sendo feitas em parceria com grupos brasileiros, como a Odebrecht e outros que estão fazendo lá em Cuba. Ali pode ser uma plataforma extraordinária também de exportação para o mercado americano. No Japão se retoma a discussão sobre o processo de ampliação daquilo que pode ser a participação da energia renovável. Enfim, no momento que o mundo se abre, nós temos essa janela de oportunidades. Acho que é nisso que nós devemos acreditar, é nisso que nós devemos apostar e, mais do que isso, trabalhar para que isso ocorra. É com esta vocação que surge à frente e eu estou muito animado para poder tocar isso para adiante. Deputado, para encerrar, 2003, acho que foi 2003, você vai me corrigir se eu estiver errado. Uma manhã, era pouco antes das 7 horas da manhã, tocou meu telefone celular no escritório, estava trabalhando no Clipe em Brasilagre, e o senhor me chamou a atenção de que determinado jornal publicava naquela manhã um artigo falando dos motores flex fuel. Eu lembro direitinho que eu parei de deputado, motor o quê? É um motor que funciona com gasolina e etanol ao mesmo tempo, ou então só com gasolina, ou então só com etanol. E eu digo, mas o que o senhor está vislumbrando aí? Aí o senhor falou para mim assim, ó, é o futuro, pode apostar em cima. E foi a redenção não só do setor do etanol, mas da própria indústria automotiva nacional. O senhor, com esse seu conhecimento, formação de engenheiro, o senhor acredita que o etanol de segunda geração possa trazer um impacto também para a cadeia produtiva sucroenergética, como trouxe o automóvel flex fuel? Tenho muita convicção disso. A possibilidade de ampliar muito a produção a partir da mesma base, tá certo? Produção de etanol a partir da mesma base de produção agrícola. O fato que me entusiasma muito também, o querido Ronaldo, é a questão da alcooquímica. Essa semana, um dos eventos, eu te falei que foi uma sucessão de eventos, eu estive lá no lançamento da frente na terça, várias coisas sucederam. Na quarta-feira, eu participei de uma reunião de planejamento estratégico da Braskem, uma petroquímica. Está lá com a primeira experiência de plástico verde na base de Triunfo, tá certo? Com a intenção de abrir uma segunda usina e mostrando toda a questão da alcooquímica. Então, são horizontes de profundo impacto. O etanol de segunda geração, o etanol de base celulósica, será a rampa de lançamento para isso, eu não tenho a menor dúvida. Excelente. Deputado, muito obrigado por prestigiar nosso programa. Nessa semana, uma semana histórica para a nossa cadeia produtiva sucroenergética. Não preciso desejar votos de sucesso, porque o senhor coordenando já é um sucesso mesmo. Estamos inteiramente à disposição, como sempre estivemos, aí para divulgar todas as boas ações que essa nossa frente vai trazer. Reitero a você meus profundos agradecimentos, viu, Ronaldo?
Você é uma das pessoas que mais pensa o setor, milita no setor, tem uma vida mesmo dedicada à causa. Brasil Agro concorre de uma forma muito expressiva para isso. Eu lhe agradeço muito e agradeço pessoalmente também. Tantas dicas, tantos alertas que você me fez durante a minha atuação, minha vida parlamentar, que foram decisivos. Estamos juntos e mais essa empreitada na frente parlamentar, tá certo? Pela valorização do setor sucroenergético. Você ajudou a pensar isso, tem corresponsabilidade, vamos juntos fazer a diferença. E com detalhe, o seu chefe de gabinete, Sérgio Murilo, não deixou gravar o programa sem o uso do voto, ele está certo ele. A você, telespectador amigo, muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana.